Olá, sou Nathalie Gutierrez, do Núcleo de Relações Públicas do Grupo Trama Reputale. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. O Grupo Trama Reputale apresenta a vocês a websérie Visões de Futuro da Comunicação. Abordaremos tendências da área, estratégias utilizadas pelas mais variadas empresas, especialistas, grandes nomes da área e influenciadores digitais conversam com a gente sobre propósito, reputação, influência, storytelling, entre outros assuntos. Confira em cada um dos episódios como estes temas são transversais e te ajudarão a entender melhor o futuro do relacionamento entre marcas, públicos e sociedade. Vamos juntos neste movimento? Bom te ver por aqui. Espero que aproveite essa websérie. Olá, meu nome é Sandra Bonani e eu sou diretora de influência no Grupo Trama Reputale. No painel de hoje, iremos abordar a importância do branding e das relações públicas alinhados ao propósito de marca. Sabemos que as marcas que possuem uma causa ou um propósito mais definido conseguem envolver, engajar e gerar conexões emocionais mais fortes com o consumidor, colaboradores e os seus demais públicos. Quais os benefícios da empresa ter uma causa ou um propósito, apoiar projetos socioambientais? O que é o conceito ESG e como agrega valor à marca e ao branding? Quais os desafios que existem nesse caminho para a marca e para os negócios de comunicação? Como definir um propósito autêntico e não cair em um discurso vazio de marketing? Para debater o tema, tenho a honra de contar com 4 profissionais que são referência quando falamos de propósito e narrativa de marca. São eles: Leila Gasparindo, Bianca Dreyer, Pedro Vicky-Boldi e Patrícia Cota Gomes. Eu convido para falar comigo a Patrícia Gomes, gerente da Origens Brasil, que atuando há 21 anos no mercado Imaflora, Instituto de Manejo Florestal e Agrícola, Patrícia tem trabalhado nos últimos anos na articulação de pessoas e de soluções que ajudam a valorizar a Amazônia de pé e os povos da floresta. Formada em engenharia florestal e com mestrado em gestão de florestas tropicais, Patrícia é gerente no Imaflora e na rede Origens Brasil, uma rede premiada pela ONU. Patrícia, é muito bacana ter você aqui com a gente e eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre a rede Origens Brasil e nos falasse também sobre os benefícios de uma empresa ter uma causa e propósito e apoiar projetos socioambientais. Gente, obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês. E antes de falar do Origens, eu vou começar contando um pouco do Imaflora, que é uma ONG no qual eu trabalho há mais de 21 anos e que foi ali dentro que foi o embrião do surgimento do Origens Brasil. Então, o Imaflora, ele surge ali na Eco 92, quando se começa a discutir pela primeira vez que sustentabilidade não bastava discutir só a questão ambiental, mas teria que ter o tripé social e econômico. E aí, nessa esteira, começa a surgir ONG socioambiental, que partem do pressuposto que a conservação é possível a partir do momento que você traz as pessoas para pensar essa solução e essa conservação juntos. E aí nós sempre tivemos, diferente de muitas outras ONGs, a gente sempre teve a pegada de trabalhar com o setor empresarial para fazer essa transformação nas cadeias produtivas, tanto de florestal como agrícola. E um dos públicos-alvos da nossa intervenção são populações tradicionais e povos indígenas. E aí, parceiros nossos que trabalhavam ali no Pará nos procuraram e falaram: Imaflora, vocês precisam ajudar a gente a pensar alguma solução para que a gente possa valorizar os produtos de populações tradicionais que estão vivendo dentro de áreas protegidas, porque essas populações estavam sendo ameaçadas com o desmatamento nos seus territórios, e a forma que a gente tinha para fazer com que essas populações pudessem viver ali dignamente é fazer com que os produtos que elas manejam tradicionalmente, muitas vezes conhecimento passado de pai para filho, pudesse ser valorizado no mercado através de algum instrumento que contasse essas histórias, mas de forma verídica, que pudesse trazer esse valor agregado, mas de forma real. E aí
a gente juntou um coletivo de empresas, porque a gente acha que problemas complexos você só vai resolver tendo multi-atores envolvidos, né? Então, a gente trouxe empresas, o Imaflora fez essa articulação junto com o Instituto Socioambiental, que é uma outra ONG, a gente trouxe lideranças indígenas, trouxemos organizações comunitárias, como associações cooperativas, e ali, em oficinas de trabalho, a gente começa a rascunhar num guardanapo que depois veio a ser o Origens Brasil, que é uma rede que visa conectar quem produz na floresta com quem compra. A gente procura criar relações comerciais éticas a partir de alguns pilares. O primeiro, a tecnologia. A gente usa a tecnologia para aproximar quem produz de quem compra. Então, com o celular, o consumidor pode pegar o pão aí da Wikibold, por exemplo, fazer uma leitura com QR Code e ele vai chegar a informação sobre o território de origem, sobre os povos que estão envolvidos nessa produção, sobre qual a relação da Wikibold com esses povos e os benefícios que traz para o público. A outra é um instrumento da comunicação. A gente acha que tecnologia e comunicação, levando informação para o consumidor, ela é um instrumento poderoso de tomada de decisão. Né? Você tem transparência, você tem informação, e o outro é todo um sistema de rastreabilidade que visa trazer essa consistência, né, da informação, essa credibilidade. E, por fim, o Pedro sabe, ele participa, a gente tem as instâncias de governança, a gente tem comitês territoriais que se unem com as empresas, com as comunidades, e uma vez por ano a gente junta a rede inteira, pensando soluções para essa cadeia aí, que ela possa ser mais ética e inclusiva. Obrigada, Patrícia. Bom, eu tenho a honra de apresentar agora o nosso outro convidado, Pedro Wikibold, diretor-geral da Wikibold, que aos 34 anos é o herdeiro da 4ª geração da fabricante de pães e tem 83 anos de mercado. Começou como trainee na organização e hoje sua liderança permitiu uma guinada sustentável para a marca. Agora, ele é um porta-voz conhecido quando o tema é ESG, e a companhia é referência na estruturação de cadeias de valor e está calculando a pegada de carbono para traçar um plano de mitigação. Formado em administração pela ESPM de São Paulo, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Pedro, obrigada pela sua participação. E, além de falar um pouquinho mais da sua história, o que você busca hoje para o legado da Wikibold, eu gostaria que você contasse sobre as parcerias com a Rede Origens Brasil e a ONG Amigos do Bem. Como que surgiu a ideia e por que a Wikibold decidiu partir por essa iniciativa? Muito obrigado pelo convite, é um prazer falar aqui com vocês, contar um pouquinho da trajetória, não só a minha trajetória, mas também implementação de uma cultura mais sustentável dentro da Wikibold. Falando um pouquinho de mim, né, o que me despertou, na verdade, esses conceitos de sustentabilidade na gestão. Eu comecei na Wikibold em 2005, em 5 anos, até 2010, eu fiz um amplo programa de trainee, então passei por todos os departamentos, operei máquina na produção, depois abasteci gôndola no ponto de venda, passei por todas as áreas administrativas. Isso me trouxe um conhecimento super importante do negócio, né? A planificação, eu gosto de falar que é um setor extremamente dinâmico, né? A validade curta dos produtos faz com que tenha uma intensidade de operação, de negócio muito grande. Então, é importante conhecer todos os pontos. Só que em 2010 eu entendi que não era o momento de estar ali, né? Sou da 4ª geração, era muito jovem, tinha um ímpeto de transformação e de conseguir consolidar algumas ideias que eu tinha de uma maneira rápida, e a geração que estava no poder tinha um entendimento de que as coisas precisavam seguir um fluxo diferente. Então, eu entendi que eu precisava sair, ter uma experiência fora, para que depois eu pudesse retornar em outro momento, com uma capacidade de atuação, de transformação diferente. Então, eu montei uma importadora, eu trouxe uma marca de relógios para o Brasil, uma marca com relógios feitos de madeira reutilizada, e essa foi minha primeira abordagem com sustentabilidade, né? Então, toda feita com pisos reutilizados, com armários, com portas, e eram transformados em relógios de pulso. Só que tinha um grande problema, como a gente está falando de propósito aqui, eu gosto sempre de exemplificar, né, o porquê que esse negócio acabou não dando certo.
eu nunca usei relógio, né? Eu nunca mesmo, assim. Então, chegou um momento em que aquilo não fazia mais sentido para mim, por mais que tivesse uma abordagem super moderna, interessante, eu não consumia aquele produto, eu não tinha uma relação mais de maior profundidade com aquele produto. Mas foi importante para dar esse estalo de sustentabilidade, como as coisas poderiam ser feitas de forma diferente. Aí, depois que eu vendi a empresa em 2014, eu tive uma experiência única, dentre tantos privilégios que eu já tive. Eu passei um ano viajando com a minha esposa. Eu fui para 37 países, mais de 120 cidades, conheci os 5 continentes, falei com muita gente, vi riqueza, vi pobreza, vi o que funcionava, o que não funcionava, e voltei encantado pelo Brasil, né? Assim, é engraçado isso, porque você vê muita coisa e volta e fala assim, nossa, por que a gente ainda é o país do futuro, né? Com tanta potência ambiental, que é o tema da atualidade, com uma agricultura pujante, com uma diversidade absurda, com vários países dentro de um país só, e isso me trouxe uma missão pessoal, né? Então, eu voltei com a missão empresarial de continuar o legado da minha família, 83 anos de história, 4ª geração, mas também com uma missão pessoal de como contribuir para essa transformação social do país, que nesse nível de desigualdade nunca vai avançar, né? A gente não dá certo porque a gente tem um nível de desigualdade abissal que nos impede de seguir adiante. Então, eu voltei para a Wikiboard em 2016 com essa ideia, assim, como é que eu consigo unir minha missão pessoal de contribuir na transformação social com a continuidade do legado empresarial da minha família. E foi justamente no momento, assim, um pouquinho depois, que a Patrícia entrou em contato com a Wikiboard, nos convidando para fazer parte da rede, né? Nós éramos grandes compradores de castanha já. A gente tem um pão desde 2010, que é o pão mais vendido do Brasil, o pão especial mais vendido do Brasil, que é o castanha do Pará Equinô. E a gente começou a desenhar, junto com Origens, essa parceria, né? Como é que a gente consegue comprar diretamente dos extrativistas, como é que a gente tira os intermediários da cadeia. E eu me encantei com a rede, né? Eu ia falar projeto aqui, com a rede. Quando eu cheguei e vi aquilo tudo, falei, nossa, aqui a gente tem uma capacidade de transformação absurda. Então, fui dando visibilidade, fui trazendo o time interno para sabe, se engajar, se empolgar com tudo aquilo que a gente poderia fazer. Então, a gente saiu no primeiro ano, talvez, de 2% da compra total de castanhas por meio do Origens, para anos de quase 30%. A gente teve realmente um processo grande aí de crescimento e deixando quase 4 milhões aí nesses últimos 5 anos nas mãos das famílias extrativistas, com um potencial de transformação bem grande, né? Estar na Amazônia hoje, uma região que ainda tem uma vulnerabilidade absurda, né? E poder lidar com os povos tradicionais da floresta, que tem uma potência. Eu tive a oportunidade de visitar 2 vezes já a região do Xingu e sair totalmente encantado. Para a gente faz total de sentido, assim, levar renda para a mão desses empreendedores, dessas empreendedoras, e fazer com que eles tenham aí um modo de vida mais confortável, minimamente confortável, aí faz parte desse nosso legado. Entendendo esse potencial de contribuir com a cadeia de valor compartilhado, a gente, em 2021, foi esse ano, em abril desse ano, a gente firmou parceria com a ONG Amigos do Bem, para comprar castanhas de caju diretamente do sertão nordestino, né? Então, a gente começa a ganhar corpo e se tornar referência na compra de insumos, e isso é muito legal, porque um país como o nosso, ele precisa de assistencialismo, ele precisa fomentar a cultura de doação. Isso é básico. Mas é muito bacana também a gente reduzir desigualdade através de fomento do empreendedorismo, através de geração de emprego, que é o que a gente faz no sertão nordestino. Então, são coisas que são muito sustentáveis, né? A parceria com Origens, ela se fortalece sempre, a gente tem uma relação muito aberta. A Patrícia trouxe a questão de solução de problemas complexos serem feitas por multiatores, né? A gente é muito engraçado, porque a Wikiboard nunca conseguiria criar uma cadeia de valor, né, uma cadeia de abastecimento, como o Imaflora e o ISA fizeram dentro da Amazônia. Ao mesmo tempo, talvez não conseguissem vender o tanto de castanhas que são extraídas se não tivesse a Wikiboard também dando esse suporte de compra. Então, a gente vive num momento tão polarizado que a gente não percebe, muitas vezes,
que a colaboração é assim, a melhor forma de resolver esses problemas complexos que a Patrícia trouxe. Então, estamos aí, estamos só no começo, que venham muitas outras cadeias e que venha mais potência ainda das que a gente já estabeleceu. E obrigado por trazer essa oportunidade para nós, como agência, de trabalhar com uma empresa como a Wikibold, e para nós, como consumidores, né? De conseguir ter na mesa, nos lares das nossas casas, um produto que realmente se preocupa com toda essa cadeia. Bom, agora eu quero apresentar a Bianca para vocês, que é doutora e mestre em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA, USP, bacharel em Relações Públicas e professora de Relações Públicas na Faculdade Casper Líbero, que é a minha faculdade do coração, a faculdade que eu sou formada. Ela entrega o COM, que é um grupo de pesquisa em comunicação e mídias digitais. É autora de 2 livros, Relações Públicas na Contemporaneidade, Contexto, Modelos e Estratégias, e Teoria e Prática de Relações Públicas, uma metodologia para diagnosticar, construir e obter resultados com os relacionamentos. Bianca, obrigada pela sua presença. Eu gostaria que você nos apresentasse o conceito de ESG, branding e de propósito, explicar um pouquinho para a gente os benefícios das marcas investirem em propósito e causa para a reputação e construção da marca. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu vou começar, então, abordando os 3 conceitos, né? Então, de uma forma bem geral, o que significa essa sigla que agora está, assim, bastante famosa, né? Falando em português, ESG. Então, é sinônimo de boas práticas ambientais, sociais e de governança. Então, a empresa que tem ou que começa a criar ações e iniciativas nesses 3 pilares passa a ser uma empresa mais valorizada, não apenas para a sociedade, mas também para o mercado, para investidores, fundos de investimento e tudo mais. Porém, não adianta trazer a sigla na teoria, né? Colocar lá no site ou nas mídias sociais digitais, é preciso, de fato, criar as iniciativas nos 3 pilares. E isso envolve toda a empresa, desde iniciativas com os próprios funcionários até iniciativas com a sociedade e tudo mais. Então, em relação ao ESG, eu volto já, conectando ele com os outros conceitos e com relações públicas também. Segundo conceito é o de branding. Quando a gente fala em branding, a gente tem que pensar o seguinte: toda a marca precisa de uma boa gestão. Só que esta gestão da marca, ela envolve muita estratégia. Por quê? Porque ela é uma gestão que, além dos quesitos que a gente já conhece, como, por exemplo, o slogan, toda a parte de identidade da marca, vai muito além disso, porque existe aí uma necessidade de conexão com a sociedade, com os públicos e tudo mais. Então, envolve sentimento, envolve paixão, envolve deixar as pessoas, os públicos e a sociedade encantados com os valores daquela empresa, com o que aquela marca transmite para além da qualidade do seu produto ou do seu serviço. Por isso que envolve esse encantamento todo. O terceiro conceito, né, que é o de propósito. Propósito é algo que não é novo. Porém, a partir de março de 2020, com a pandemia, o propósito ganhou uma força muito grande. E hoje, as empresas estão, eu diria que, começando a aprender a trabalhar de verdade com o propósito. Por quê? Porque o propósito não é um produto ou um serviço, algo tangível que eu pego na mão e saio andando, ou que eu coloco na prateleira do supermercado. O propósito, ele é intangível, ele é algo que eu preciso
transmitir, a empresa precisa transmitir e as pessoas precisam sentir. As pessoas precisam se sentir impactadas. As pessoas precisam sentir que aquela marca faz o bem para aquele grupo, para aquela sociedade, não apenas com o interesse de vender um bom produto ou um bom serviço. O propósito, ele é, acima de tudo, a presença que a marca tem na sociedade. Então, esses três conceitos, o ESG, o branding e o propósito, eles estão totalmente conectados. E quem guia, né, quem guia o que vai ser feito do ponto de vista de práticas de ESG e da própria gestão da marca é o propósito. O propósito, ele tem que servir como guia, como mensagem que realmente é transmitida em qualquer iniciativa, e não apenas numa pontual. O que o propósito e a causa, como que refletem, né, na reputação e tudo mais. O que acontece? O propósito não pode ser confundido com apoio a determinadas causas. Por quê? Porque o propósito, ele tem que englobar a empresa inteira. O funcionário tem que acordar de manhã e falar assim, que bom, eu vou trabalhar naquela empresa porque eu acredito nos valores daquela empresa, eu acredito no bem que ela faz para a sociedade. E o líder tem um papel fundamental em transmitir essa emoção, essa empolgação nos funcionários, porque os funcionários, eles deixam de ser apenas funcionários para se tornarem mensageiros, mensageiros do bem que aquela empresa faz para além do produto e do serviço. Eu tenho que ter propósito ou eu tenho que ter causa? Eu tenho que ter os dois. E o propósito, ele vai guiar inúmeras causas. Então, eu posso escolher, sim, apoiar uma causa voltada para a sustentabilidade, para a educação, para a diversidade, não tem problema, desde que isso tenha conexão com o meu negócio, desde que eu consiga transmitir em qualquer causa este propósito. Então, o propósito, ele impulsiona, ele guia a causa, e ele contribui para a reputação. Porque quando eu tenho um propósito que eu consigo materializar na mente das pessoas, seja por meio do apoio de diversas causas ou de outras iniciativas, eu tenho como consequência uma construção ou uma melhora na minha reputação. Porque eu passo a ser percebida de uma outra maneira, uma maneira muito mais valorizada, né? Principalmente no mercado. Muito obrigada pela sua contribuição, Bianca. Bom, então agora eu apresento a Leila Gasparindo, que é CEO e fundadora do Grupo Trama Reputale. Ela é pesquisadora da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, mestre em Ciência da Comunicação pela mesma instituição, bacharel em Comunicação Social e Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, possui graduação em Gestão de Comunicação Organizacional e Relações Públicas pela ECA-USP. Acumula mais de 25 anos de experiência em consultoria de comunicação e relações públicas, realizando atendimentos de empresas de diversos portes e segmentos nacionais e internacionais. Autora de artigos e livros publicados na área de comunicação, marketing e inovação, é palestrante e aconselha diretamente presidentes de grandes marcas. Leila, conta pra gente como a comunicação corporativa pode apoiar a empresa a ser relevante com ações de ESG e criar uma estratégia que agregue valor e reputação para sua marca. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença do Pedro, né, da Patrícia, e dizer que eu também, né, assim como o Pedro, tenho uma identificação pessoal com esse tema, né? Então, assim, a Trama, ela tem 25 anos de mercado, é uma agência de comunicação que sempre atuou com o terceiro setor, e sempre enxergou na comunicação esse papel importante de impulsionar a transformação social, né? Então, quando a gente realmente encontra uma empresa, né, como a Wikibold, que tem uma visão, né, e um projeto que é inspirador,
a gente é justamente isso que faz, vamos dizer assim, o orgulho de trabalhar com comunicação corporativa, né? Dentro desses 25 anos, a comunicação corporativa, né, acho que como a Bianca apresentou aí os conceitos, ela amadureceu muito nesses últimos 25 anos, principalmente a partir do momento que as empresas começaram a se internacionalizar. Então, antes as empresas elas tinham realmente um olhar muito para produto, né? Então, a gente tinha dentro das organizações divisões de produto e muitas vezes a gente não sabia nem quem era a empresa que produzia aquele produto, quem era a marca institucional responsável por todas aquelas submarcas. E a partir do momento que essas empresas todas se internacionalizaram, elas começaram a ter a necessidade de fortalecer a marca institucional. E aí a gente percebeu no mercado, né, nesse mercado da comunicação corporativa, uma visão mais ampliada, né, e uma importância maior para uma comunicação mais 360 que a gente fala, envolvendo vamos conversar não apenas com o cliente, nós precisamos, como empresa e como marca, informar também e envolver também os outros stakeholders da marca. Então, para a gente, o papel da comunicação corporativa ele é extremamente importante para apoiar e mostrar mesmo que essa empresa ela tem algo que ela está realizando que é autêntico à sua essência. Como o próprio Pedro está contando aqui, está na essência ali do que ele pensa, né, do que ele é, e entrar isso dentro da essência do negócio. Então, a comunicação ela vem para dar visibilidade para isso que está acontecendo, é claro, para informar a sociedade, né, por meio da imprensa, dos formadores de opinião, e para que todos esses stakeholders entendam que essa empresa e torça para que essa empresa, para o valor que ela tem social, né, principalmente quando ela faz um trabalho voltado a uma transformação social, algo que é realmente relevante para a sociedade, né? Então, olhar, por exemplo, para a questão da desigualdade social e tudo mais. Agora, em contraposição, a gente tem aí muitas empresas que usam dessa ideia, né, de propósito, de ideia de responsabilidade social e tudo mais, mas isso não está no cerne do negócio da empresa. É um pouco uma máscara, né? Um pouco uma conversa de marketing, né? Para envolver ali o consumidor na hora da compra. Então, dentro do olhar de relações públicas, né, e da agência de comunicação, a gente buscar essa autenticidade, né, dentro do que a marca está fazendo, porque senão realmente ela não vai agregar valor à sua reputação. Então, para agregar valor, tem que ser verdadeiro, tem que ser autêntico, como a Bianca disse, tem que estar na essência da marca, né? Tem que estar dentro da essência ali do empresário, né? Que está conduzindo o negócio e de toda a organização. Eu quero agradecer muito, em nome do Grupo Trama Reputália, a participação de todos vocês. Tenho a certeza de que a gente vai ter mais oportunidade de dialogar sobre isso, que é um tema super importante e urgente, né? Obrigada pela participação de todos vocês.